Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versos 10 ao verso 13. Efésios 6, 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. É sabido por todos nós, por conhecimento teórico e prático, que a vida cristã não é uma Disneylândia, não é um parque de diversões. A vida cristã não se desenrola numa estufa espiritual. Você e eu enfrentamos uma guerra diante de 3 inimigos terríveis. O inimigo de dentro, que é a carne. O inimigo que está ao nosso redor, que é o mundo. O inimigo que está fora de nós, que é o diabo. Nessa luta há 2 sérios, graves perigos que enfrentamos. O primeiro deles é o perigo de subestimar os riscos dessa guerra. Perigo de subestimar o poder e as armas do adversário. Perigo de olhar para o inimigo como alguém inofensivo, inapto e incapaz de nos atingir. O segundo perigo, tão grave quanto este, é o perigo de superestimar o inimigo a ponto de perdermos a alegria em Deus. Por isso o apóstolo Paulo trata desta matéria, tão vital para a nossa vida, tão necessária para a nossa jornada. E a primeira coisa que Paulo tem o cuidado de apresentar para nós é contra quem não é essa luta, irmãos. Notem comigo, por gentileza, o que está no versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não tem nada mais perigoso do que lutar sem saber contra quem está lutando. Despender energia, lançar mão de um arsenal, enfrentar um combate, e quando alguém pergunta, mas contra quem você está lutando? Bom, eu não sei, só sei que eu estou lutando. Paulo está dizendo em primeiro lugar que a nossa luta não é contra pessoas. Sangue e carne é uma figura de linguagem para dizer que a nossa luta não é contra pessoas. Seu problema não é seu marido, não é sua mulher, não é seu pai, não é sua mãe, não são seus filhos, não são seus pais, não são seus parentes, não são seus vizinhos, não são seus empregados, não são seus patrões, não é o seu próximo. Às vezes nós abrimos verdadeiras frentes de guerra contra as pessoas, machucamos, ferimos, falamos mal, agredimos, massacramos. E quando fazemos isso, nós estamos
perdendo o foco, porque a nossa luta não é contra pessoas. Ainda que as pessoas sejam agentes contra nós, ainda que as pessoas sejam instrumentos usados contra nós, a nossa luta não é contra essas pessoas. Mas então a pergunta é: contra quem é a nossa luta? E Paulo responde no versículo 11, notem comigo o que está escrito aí: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é um anjo caído, nominado na Bíblia de diversas formas. Ele é diabo, acusador. Ele é Satanás, adversário. Ele é Abaddon, Apolion, destruidor. Ele é maligno no seu caráter. Ele é tentador na sua ação. Ele é mentiroso. Ele é assassino. Ele é ladrão. Ele é sujo. Ele é perverso. Ele é cheio de ódio. Ele é serpente sedutora. Ele é leão devastador. E esse texto traz para nós a ideia de que esse inimigo que enfrentamos é poderoso, é maligno e astuto. Mais do que isso, ele não está desacompanhado, ele não está só. Veja o verso 12: a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui você entende algumas coisas. Primeiro, o inimigo tem uma organização que está montada para nos atacar. É a ordem da desordem. Se você perceber, há um escalonamento de poder aí. Paulo deixa isso claro: principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Nas palavras de Francis Schaeffer, ele olha isso da seguinte maneira: há um mundo invisível, real entretanto, ele chama isso de regiões celestes, e há um mundo visível, palpável, tangível, onde você vê, onde você ouve, onde você fala, onde você toca, onde você sente. E Francis Schaeffer olhou para esse cenário da seguinte maneira: aqui no andar de baixo é onde vivemos, onde nos relacionamos, onde convivemos. O andar de cima é este andar povoado por seres espirituais, sejam anjos de Deus, sejam malignos. E essa guerra que nos envolve, que nos atinge, tantas vezes é influenciada do andar de cima para o andar de baixo. E certamente, irmãos, nessa luta, nessa guerra, não tem ninguém neutro, não tem ninguém. Não tem ninguém dispensado, não tem ninguém fora de região de conflito, não tem ninguém que esteja incólume, imune, livre de perigos. Ou você está engajado nessa luta como protagonista ao lado do Rei da Glória, ou você está nas mãos deste inimigo. Não tem ninguém numa região neutra. O apóstolo Paulo deixa isso claro, quando lá em Colossenses 1,13, ele vai dizer que antes da nossa conversão, nós estávamos no reino das trevas, num domínio, num governo, completamente hostil e perverso. Lá em Atos 26:18 diz que nós somos tirados da potestade de Satanás para Deus. E o Senhor Jesus Cristo,
Lá em Lucas 11, 20 a 22, ele diz que a nossa conversão foi exatamente quando o mais valente, que é o Senhor Jesus Cristo, entra na casa do valente, que é o diabo, que está armado, bem armado, e guardando em segurança todos os seus bens, as vidas que antes que estavam nas suas mãos. O Senhor Jesus não vai lá, vence o valente, arranca a armadura em que ele confiava e tira das suas mãos os despojos. Mas agora anotem isso, percebam esse ponto. No verso 11, o apóstolo Paulo se dirige à igreja, a você, a mim, a nós, dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não está falando quem já é dele, que já está nas mãos dele, na casa dele, na potestade dele, no reino dele. Ele está falando de gente que foi tirada de lá, arrancada de lá, que agora precisa se precaver, se prevenir contra as ciladas do diabo. E o que são ciladas? A palavra grega é metodeia, métodos, estratagemas. Quais são essas estratagemas? Pensa comigo numa guerra. Pensa comigo numa guerra. Pensa comigo em você ser um comandante, e tem diante de você um exército que você precisa comandar. Eu pergunto, estrategicamente, contra quem você escalaria seus soldados, seus agentes mais preparados? Contra um inimigo fraco ou contra um inimigo resistente e forte? Onde vocês acham que Satanás, que o demônio, que o diabo, põe seus demônios mais perigosos? Numa boate? Num campo de futebol? Num bar da esquina? Ou para atingir a igreja? Ciladas. Que ciladas são essas? Pensa comigo. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Você já parou para perceber que existe uma batalha espiritual toda vez que você se reúne numa igreja ou num lugar público para pregar o evangelho, onde o evangelho é anunciado, onde Satanás entra na jogada para cegar, não os olhos, o entendimento. E você fala o óbvio e a pessoa não entende. Você fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele acha esse negócio estranho, esquisito, não compreende. Alguém intelectual pode entender a teoria da relatividade e não entende João 3,16. Sabe por quê? Porque existe um agente maligno que cega a compreensão, que cega o entendimento das pessoas. Lá em Mateus 13:19 diz que Satanás, ele entra nos lugares onde a palavra de Deus é proclamada. Pode ter certeza disso, irmãos. Tem crente que chega atrasado na igreja, mas o diabo não chega não. Ele não chega atrasado. Para toda vez que a palavra de Deus é semeada, toda vez que a palavra de Deus é pregada, Satanás vai lá e arrebata a palavra de Deus do coração da pessoa para que ela não creia. Há uma luta. É por isso que você e eu precisamos nos preparar para vir para a igreja. É por isso que você e eu precisamos nos preparar para orar pelo culto que acontece. Porque é uma batalha espiritual onde Satanás tenta roubar, onde rouba o coração, a semente semeada no coração das pessoas, a semente que caiu à beira do caminho. Mateus 13, 38 e 39 diz que Satanás semeia o joio, os filhos deste mundo, no meio do povo de Deus. Não foi assim com Ananias e Safira? Quando ele, não podendo destruir a igreja, ele insere dentro da igreja os seus agentes. Metodeia, estratagema. A palavra de Deus nos informa em Zacarias 3, 1 a 3, que Satanás não apenas entra no templo, ele não apenas está entre as pessoas, ele sobe ao púlpito. Quando o sumo sacerdote subiu ao altar para oficiar, diz a Bíblia que Satanás estava do lado direito dele para se lhe opor. Há uma batalha no ar,
há uma guerra em andamento. Mas mais do que isso, irmãos, Satanás, na sua estratagema, ele também tem uma espécie de ingerência na mente das pessoas. Está lá em Mateus 16, 22 e 23, quando Satanás impôs na mente de Pedro aquela ideia de repreender Jesus, quando Jesus falou que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Diz a Bíblia que Pedro repreende Jesus, e Jesus olha para ele e diz: arreda de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Certamente Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, Jesus não está dizendo que Pedro está possesso de Satanás, Jesus está dizendo que o que Pedro falou foi por indução de Satanás. Mas notem mais, nessa estratagema dele, ele pode usar a mágoa como porta de entrada para fazer uma devastação na vida. Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tem muita gente que nutre mágoa no coração, que não libera perdão, que é incapaz de perdoar alguém que lhe fez mal. E a Bíblia diz que essa mágoa, que essa amargura, que esse ranço, que esse ressentimento é uma porta de entrada para o maligno entrar. Por isso, irmãos, nós precisamos nos acautelar contra as ciladas do diabo. Mas tem mais, notem comigo o versículo 13. Você pode ler o versículo 13 comigo, por favor? Vamos juntos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Preste atenção que outra artimanha do inimigo é a pressão. Pressão, o que Paulo chama aqui de dia mau. Eu pergunto para você: existem dias bons e dias maus? O que Paulo quer dizer com isso? Preste bem atenção. Se você parar para pensar em guerra, e nós estamos falando num texto de guerra, e você já assistiu filmes de guerra, e você já leu livros sobre guerra, você nota isso. Nem sempre é a estratégia de um exército avançar, avançar, avançar. Nem sempre é a estratégia atacar, atacar, atacar. Há momentos em que o comandante recua, refaz suas estratégias, reagrupa sua tropa, afina suas armas, dando até impressão ao adversário que é um tempo de bonança, que a paz se estabeleceu, que a guerra acabou, que o perigo não existe mais. E quando o adversário está então desatento, há um combate, há um ataque frontal, abrupto, repentino, radical, avassalador. Esse é o dia mau. É quando você é atacado por todas as frentes. É quando você é encurralado e emparedado pelo inimigo e parece que você não respira mais. É quando no andar de cima há uma ordem para o andar de baixo: chumbo grosso no fulano. E você acorda atordoado. E as circunstâncias são adversas, e os sentimentos são avassaladores, e você se vê encurralado por situações que você nunca imaginou enfrentar na vida. É o dia da pressão. Quando a Bíblia diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sobre o rugido do leão, eu não sei se você já assistiu esses canais dos animais ferozes e tal. O leão ruge, não quando está atacando a presa. Ele ruge para espantar a presa e tirá-la da toca. Ele ruge para fragilizá-la. Ele ruge para amedrontá-la. E quando ela se sente então frágil e só, ele vai lá e abocanha. Essa é a pressão. A pressão. Mas há uma outra coisa. Veja comigo o verso 13 de novo. Vamos juntos no 13 outra vez? Portanto, vamos juntos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo,
Permanecer inabaláveis. A outra estratégia do inimigo é a insistência. Preste bem atenção. Irmãos, isso é um fato que você e eu podemos verificar na nossa vida. Você e eu nunca somos tão fracos como depois de uma grande vitória. Sabe por quê? A nossa tendência depois de uma grande vitória é arriarmos as armas, é darmos uma relaxada, é acharmos que agora sim vamos descansar. O texto está dizendo o seguinte: depois de vencerdes, de terdes vencido tudo, aí pode arriar as armas? Aí pode dar uma relaxada? Não! Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabem por quê? Porque este inimigo não desiste. Porque ele muda de estratégia. Porque se não conseguiu entrar numa área aqui, ele vai tentar entrar noutra área ali. Pensa comigo no que aconteceu com Jesus Cristo, Filho de Deus. Satanás o tentou no deserto, e Jesus Cristo o enfrentou. Está escrito, está escrito, está escrito. E Lucas 4 nos informa que Satanás o deixou até momento oportuno. Sabe por quê? Porque Satanás voltou com outras armas, com outras estratégias, com outros planos, através da multidão, querendo fazê-lo rei, através dos discípulos, querendo afastá-lo da cruz, através dos embates com os escribas e fariseus que o acusavam. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, por causa dessa insistência do inimigo. Mas agora, a grande pergunta é: como é que nós podemos vencer esse inimigo? Por favor, veja comigo. A primeira verdade que é preciso ter claro na mente e no coração. Não está aqui nesse texto, mas eu preciso recorrer a ele, que é Lucas 11, versículo 22. Lucas 11, 22. Você pode ler com voz bem firme, bem clara, bem nítida comigo esse texto? Vamos juntos? Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo é o mais valente. Jesus Cristo foi lá na casa do valente, que é o diabo, o venceu. Mais do que isso, tirou-lhe a armadura em que confiava e lhe dividiu os despojos. Você e eu saímos da mão do maligno, estamos nas mãos do Rei da Glória. Não estamos debaixo da potestade de Satanás, estamos dentro do reino de Deus, do domínio de Deus. Mas notem uma coisa: Satanás já não tem mais armadura, a palavra grega é panóplia. Mas agora Paulo diz aqui em Efésios 6 que você e eu podemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Você tem armadura, seu inimigo não tem. Ele está desprovido de armadura. Seu inimigo já foi vencido, e foi vencido por Jesus de Nazaré. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E a Bíblia diz lá em Colossenses, eu quero que você leia esse texto comigo, Colossenses 2, versículo 15, por favor. 2,15. Vamos juntos ler? Todos juntos, por favor, vamos. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo derrotou de forma fragorosa e acachapante o diabo e suas hostes na cruz. Como é que nós podemos vencer esse inimigo, irmãos? Voltando para Efésios 6, versículo 10, confira aí comigo. Você e eu podemos ser revestidos e fortalecidos com todo o poder. Você pode ler o verso 10 comigo, 6:10, vamos juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor
e na força do seu poder. Não há cristianismo sem poder, irmãos. Não há crente sem poder. Não há. Porque você e eu fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Recebemos o poder do Espírito Santo. Fomos feitos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que é todo poderoso, habita em você, habita em mim. Nós somos santuário de Deus, nós somos morada de Deus, nós somos casa de Deus e somos revestidos com o poder do Espírito Santo. Que poder é esse? O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que quebrou a força da morte. É o poder que está em você, que está em mim, que está em nós. Nós não somos fortes em nós mesmos, mas nós somos fortes porque o poder do Todo-Poderoso Deus está à sua, à minha, à nossa disposição. Terceiro lugar, por que nós podemos e como nós podemos vencer, irmãos, este inimigo? Confira comigo o versículo de número 13, parte A. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Em outras palavras, você e eu não temos armas, nem defensivas, nem ofensivas em nós mesmos, para enfrentar esse inimigo. Não tente enfrentar de cara limpa, que você não consegue. Não tente enfrentá-lo com a sua sabedoria e estratégia, você é derrotado. Não tente vencê-lo fiado em sua própria força e poder, você é frágil. Por isso você precisa não da armadura, você precisa de toda a armadura de Deus. Você precisa de proteção na sua cabeça, você precisa de proteção no seu coração, você precisa de proteção no seu corpo, você precisa de proteção na sua alma, você precisa de proteção nas suas emoções, você precisa de proteção plena e completa, você precisa de toda a armadura de Deus. Como é que você pode vencer esse inimigo? Quarto lugar. Veja comigo o versículo 11. Você precisa manter os olhos espirituais bem abertos. Você pode ler comigo o verso 11 de novo? Vamos juntos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada é uma armadilha invisível. E para você ficar firme contra as ciladas, significa que você precisa olhar aonde você pisa. Você está atento, apercebido, precisa cuidado, precisa vigilância, precisa atenção, precisa percepção espiritual, precisa discernimento. Se você dormir, o inimigo prevalece. Se você brincar, o inimigo prevalece. Se você tentar achar que você é esperto como Sansão, você cai. Vigilância. Mas finalmente, queridos, nós podemos vencer, perseverando firmes, tanto na hora do ataque, como na hora da trégua. Você pode ler o verso 13 de novo comigo? Vamos juntos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se eu perguntar para cada um aqui, como é que está o seu dia hoje? Você pode dizer, pastor, hoje para mim é o dia mau. Hoje eu estou no miolo da tempestade. Hoje eu estou sentindo o bafo do inimigo. Hoje eu estou vendo a carranca do diabo. Hoje o inferno está vomitando contra mim, toda a sua fúria. Você pode, não pastor, eu estou vendo um momento tão tranquilo. Estou vendo que é tempo de bonança. Está tudo bem lá em casa, com saúde, prosperidade, harmonia. Estou vivendo um jardim grinaldado de flores. Meu cenário é um cenário róseo. Bonito. É um tempo de trégua. Mas cuidado
Cuidado, você vence quando você fica firme, tanto no miolo da tempestade, quanto no tempo de bonança. Você vence quando você percebe que até a trégua é estratégia de guerra. Você vence quando na hora do aperto, você entende que o inimigo já está derrotado, que você tem armadura, que você tem poder, que com os seus olhos fitos em Jesus, você triunfa diante dessa batalha. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida diante de Deus. E você e eu hoje estamos precisando, tanto quanto, cada um de nós estamos precisando do revestimento do poder de Deus. Sermos tomados por inteiro pela armadura de Deus. Se você sente necessidade de poder, se você precisa da armadura, se você quer ter os olhos abertos, se você quer vencer nessa batalha, eu quero orar por você. Só Deus sabe, talvez, a luta que você está travando aí no seu coração. A natureza dessa guerra varia de pessoa para pessoa, de família para família. E este inimigo não tira férias, ele não descansa. 24 horas no ar, buscando formas e meios de nos atingir, de atingir a igreja. Mas louvado seja Deus, maior é aquele que está em nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque nós não entramos nessa guerra para perder, já somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. As armas que estão à nossa disposição são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque o nosso comandante já venceu essa guerra por nós. Precisamos estar atentos e vigilantes. Se você quer que eu ore em seu favor, fique em pé onde você está. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus em oração. Ó Deus, glória ao teu nome, porque tu nos tiraste da potestade de Satanás, tu nos arrancaste da casa do valente, tu nos transportaste do reino das trevas para o reino da luz. Tu mudaste a nossa sorte, éramos escravos, agora somos livres. Vivíamos com medo, agora temos fé. Agora temos vitória. Agora estamos nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode nos arrebatar. Glória ao teu nome, porque não precisamos ter medo do inimigo, precisamos temer a ti, e resistir ao adversário, para ele fugir de nós. Glória ao teu nome, porque o teu poder está à nossa disposição. Reveste-nos com teu poder nesta manhã, reveste-nos com teu poder nesta tarde, ó Deus, reveste a tua igreja de poder. Dá vitória à tua igreja, nas lutas, nas provas, nas tentações, em nome de Jesus, dá vitória à tua igreja. Santifica a tua igreja, renova o ânimo da tua igreja, refaz as forças da tua igreja, revigora a tua igreja, reaviva a tua obra, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.